Você sabia que existe um truque extremamente simples capaz de fazer um pé de pimentão produzir praticamente o ano inteiro sem parar? Durante muitos anos eu cultivei pimentões exatamente como a maioria das pessoas faz. Eu plantava a muda, cuidava dela com atenção, regava, observava crescer. Depois colhia 5 ou 6 pimentões bonitos e pouco tempo depois a planta simplesmente parava de produzir. As folhas começavam a perder o brilho, os ramos ficavam fracos, a planta parecia cansada e no final eu fazia o que quase todo mundo faz, arrancava tudo e começava de novo. Era frustrante principalmente porque o pimentão no mercado costuma ser caro. Dependendo da época e da variedade, pode custar bastante, e eu sempre quis ter pimentões frescos disponíveis em casa sem precisar depender de comprar toda semana. Durante muito tempo isso pareceu impossível, até o dia em que algo mudou completamente a forma como eu enxergava essa planta. Em uma visita a uma pequena propriedade no interior de Sinaloa, conheci um senhor de 81 anos que tinha pés de pimentão simplesmente impressionantes. Eram plantas enormes carregadas de frutos, algumas produzindo continuamente havia mais de 2 anos. Quando vi aquilo de perto, pensei que devia existir algum fertilizante especial, alguma variedade secreta ou algum truque complicado que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu perguntei qual era o segredo. Ele sorriu com calma, olhou para as plantas e respondeu algo que ficou gravado na minha memória. Rapaz, não é segredo. É técnica. O pimentão pode produzir o ano inteiro se você souber cuidar dele. Em seguida, ele me mostrou um método tão simples, tão lógico, que a primeira reação foi incredulidade. Como algo tão óbvio poderia ter passado despercebido por tanta gente durante tanto tempo, eu decidi testar exatamente o que ele ensinou. Não mudei nada, não inventei nada, apenas segui o método passo a passo. Hoje, 2 anos depois, tenho 3 plantas de pimentão que continuam produzindo sem parar. Toda semana colho frutos frescos, firmes, cheios de sabor, e nunca mais precisei arrancar as plantas para começar tudo outra vez. É exatamente esse método que vou te mostrar agora, passo a passo, porque às vezes o conhecimento mais poderoso não está em manuais modernos de agricultura, nem em produtos caros de jardim, mas nas mãos de quem passou a vida inteira observando a terra. Mas antes de revelar o truque, existe algo fundamental que você precisa entender. Para compreender por que esse método funciona, primeiro, precisamos entender por que o pimentão normalmente para de produzir depois de poucas colheitas. Quando você entende o problema verdadeiro, a solução deixa de parecer um truque e passa a fazer sentido. A maioria das pessoas acredita que o pimentão é uma planta de apenas uma temporada. Plantam a muda, colhem alguns frutos e, quando a planta começa a perder força, concluem que o ciclo terminou. Então arrancam tudo e começam novamente do zero. Só que existe um detalhe muito importante que quase ninguém percebe: o pimentão não é uma planta anual. O pimentão é uma planta perene. Isso significa que, nas condições certas, ele pode viver vários anos e continuar produzindo. O verdadeiro problema não é a natureza da planta, é a forma como normalmente a cultivamos. Depois das primeiras colheitas, a planta parece cansada, porque gastou muita energia produzindo frutos. As folhas mais velhas começam a amarelar, alguns ramos ficam fracos e o crescimento se torna irregular. Para muitas pessoas, isso parece o fim da planta. Mas na maioria das vezes não é doença e não é o final do ciclo. Na verdade, a planta está apenas pedindo uma coisa: renovação. Na natureza, quase nenhuma planta produz sem pausa durante meses e meses seguidos. As plantas têm ritmos naturais. Elas crescem, florescem, produzem frutos, descansam, reorganizam sua energia e então voltam a produzir. No entanto, em hortas caseiras, muitas vezes exigimos produção contínua sem oferecer à planta a oportunidade de se recuperar. Queremos frutos toda semana, mas não damos à planta o manejo necessário para sustentar esse esforço. Com o tempo, a raiz continua viva, o tronco ainda tem potencial, mas a estrutura aérea envelhece, o equilíbrio interno se perde e a produção cai. O método que vou te mostrar funciona justamente porque não luta contra a biologia da planta. Ele faz o contrário. Ele aproveita essa biologia, respeita o ciclo natural do pimentão
e intervém exatamente no momento certo para devolver vigor à planta. Em vez de esperar que ela se desgaste completamente, você a renova, estimula novos brotos e a conduz de volta a uma fase forte de crescimento e produção. E é exatamente aqui que começa a técnica que aquele agricultor de 81 anos me ensinou. Uma técnica simples que pode transformar um pé de pimentão comum em uma fonte contínua de colheita durante anos. E é exatamente nesse ponto que entra a técnica que mudou completamente a forma como eu cultivo pimentão. Aquele senhor de Sinaloa me explicou algo que no começo parece até um pouco agressivo, mas que na verdade é a chave de todo o sistema. A técnica se chama poda de renovação. Quando ouvi isso pela primeira vez, fiquei surpreso porque a maioria das pessoas tem medo de cortar a planta. Existe quase um apego emocional ao tamanho dela. Muitas pessoas acreditam que quanto mais ramos e mais folhas a planta tiver, melhor será a produção. Mas na prática não funciona assim. Uma planta cheia de folhas velhas, ramos longos e estrutura cansada pode até parecer grande, mas muitas vezes produz muito pouco. Em contrapartida, uma planta bem podada, com brotos jovens e estrutura renovada, pode produzir muito mais. A primeira poda geralmente acontece depois da primeira grande colheita, normalmente cerca de 2 meses após o transplante, quando a planta já produziu seus primeiros frutos e começa a mostrar sinais claros de cansaço. Nesse momento, você pega uma tesoura bem afiada e limpa e faz algo que muita gente não tem coragem de fazer. Corta as principais ramificações aproximadamente pela metade. Sim, pela metade. Não é apenas tirar a pontinha do ramo. A ideia é realmente reduzir parte da estrutura para forçar a planta a reagir e rebrotar com força. Cada corte deve ser feito logo acima de um nó, aquele ponto do caule onde nascem folhas ou brotos laterais. Se o corte for ligeiramente inclinado, melhor ainda, porque a água escorre e a cicatrização acontece com mais facilidade. Ao mesmo tempo, você remove folhas amareladas, ramos secos, partes danificadas e qualquer broto fraco que não contribua para a estrutura da planta. Quando termina, a planta parece muito menor. E muitas pessoas sentem um pequeno choque nesse momento, porque parece que todo o trabalho de semanas acabou de ser destruído. Mas na verdade é exatamente o contrário. É ali que começa a renovação. Em poucos dias começam a surgir brotos novos exatamente nos pontos onde os cortes foram feitos. Em 1 ou 2 semanas, a transformação já é visível. As folhas novas aparecem mais verdes, mais vigorosas, mais eficientes. Os ramos jovens crescem com muito mais energia e têm maior capacidade de sustentar flores e frutos saudáveis. O mais interessante é que você não está começando do zero, como acontece quando planta uma muda nova. A raiz já está forte, o tronco já está formado e toda a estrutura subterrânea da planta continua ativa. Isso faz com que a recuperação seja muito mais rápida do que começar novamente desde a semente. Depois dessa poda, normalmente entre 45 e 60 dias mais tarde, aparecem novas flores e uma nova fase de produção começa. E aqui está uma das partes mais importantes de todo o sistema. Não se trata de fazer uma poda única e esperar um milagre. O que realmente transforma a planta em uma fonte contínua de colheita é repetir esse ciclo no momento certo. Cada vez que uma fase de produção termina e a planta começa a mostrar sinais de cansaço novamente, você repete o processo de renovação. Você não deixa a planta entrar em decadência profunda. Não espera até que esteja completamente esgotada. Você intervém antes. Dessa forma, mantém a planta jovem por muito mais tempo, evita o envelhecimento prematuro e transforma algo que a maioria das pessoas arrancaria em uma planta capaz de produzir durante anos. Mas existe um detalhe fundamental que faz toda a diferença para que esse sistema funcione de verdade. A planta precisa começar bem desde o início. Muitas pessoas subestimam a importância da fase inicial, mas se o pimentão começa sua vida em um vaso pequeno demais, em um solo pobre ou em um lugar com pouca luz, ele nunca desenvolve a força necessária para sustentar vários ciclos de produção. O primeiro ponto é o espaço para as raízes. O pimentão pode até sobreviver em recipientes pequenos, mas se a ideia é mantê-lo produtivo durante muito tempo,
ele precisa de volume suficiente para desenvolver raízes fortes. Um vaso profundo e largo faz uma diferença enorme. O ideal é não usar recipientes menores que 40 centímetros de diâmetro e 40 de profundidade. Se for plantado diretamente no solo, melhor ainda, desde que o solo tenha boa estrutura e drenagem. O segundo ponto é o substrato. O pimentão responde muito bem a um solo rico solto e com boa capacidade de reter umidade sem ficar encharcado. Uma mistura simples e muito eficiente pode ser feita com terra vegetal, composto orgânico ou humus de minhoca e uma parte de areia ou material que melhore a drenagem. O composto fornece matéria orgânica e vida ao solo, o humus melhora a estrutura e disponibiliza nutrientes, e a areia evita que o solo fique compactado. Também é interessante adicionar uma fonte de fósforo de liberação lenta, como farinha de ossos, para favorecer o desenvolvimento das raízes e das futuras floradas. Quando a planta começa com essa base forte, todo o sistema de renovação funciona muito melhor. A poda estimula o rebrote, mas é o solo saudável que fornece os recursos para que esse rebrote aconteça com vigor. E ainda existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram no início do cultivo, mas que pode definir completamente o sucesso ou o fracasso da planta. A forma como ela é plantada no primeiro dia. Porque a forma como o pimentão é plantado no primeiro dia pode determinar se aquela planta terá força para produzir durante alguns meses ou durante vários anos. Um erro muito comum é plantar a muda superficialmente demais. Muitas pessoas colocam a planta na terra exatamente na mesma altura em que estava no recipiente original e pronto. Só que o pimentão permite algo muito interessante. Se você enterrar parte do caule até a base das primeiras folhas, aquela seção enterrada pode emitir novas raízes. Isso fortalece muito toda a estrutura da planta, porque aumenta a capacidade de absorção de água e nutrientes. Em outras palavras, você cria uma base muito mais sólida logo no começo. Depois do plantio vem outro ponto que parece simples, mas que muda completamente o comportamento da planta nas primeiras semanas: o manejo da água. Durante aproximadamente 2 semanas após o transplante, o solo deve permanecer levemente úmido para que as raízes se estabeleçam sem estresse. Não significa encharcar o vaso, ou o canteiro significa manter uma continuidade de umidade para que a planta se adapte ao novo ambiente. Depois desse período inicial, o pimentão prefere um manejo mais equilibrado. O ideal é regar quando os primeiros centímetros do solo começarem a secar. Nem seca extrema, nem excesso de água. Oscilações bruscas costumam causar queda de flores, frutos deformados e estresse geral na planta. Outro fator decisivo é a luz. O pimentão precisa de muito mais sol do que muita gente imagina. Para produzir bem, a planta precisa de pelo menos 6 horas de sol direto por dia e geralmente responde ainda melhor quando recebe mais luz, desde que a irrigação esteja adequada. Em sombra parcial, o pimentão pode até sobreviver e aparentar estar saudável, mas a produção cai drasticamente. Muitas vezes o problema não está no fertilizante nem na variedade, mas simplesmente na quantidade de luz que a planta recebe. Existe também um detalhe estrutural que muitas pessoas ignoram no começo do cultivo: o tutor. Se a ideia é manter uma planta viva durante anos, produzindo repetidamente, ela precisa de suporte. Um tutor simples colocado desde cedo ajuda a manter o caule principal reto e evita que o peso dos frutos acabe quebrando os ramos no futuro. Quando a planta começa a produzir vários pimentões ao mesmo tempo, o peso pode ser considerável e uma estrutura bem apoiada evita danos que poderiam interromper o ciclo produtivo. Quando a planta está bem estabelecida, entra então o calendário natural desse sistema. E aqui aparece algo que muitos jardineiros experientes repetem sempre: continuidade não depende apenas de saber o que fazer, depende principalmente de saber quando fazer. A primeira poda de renovação geralmente acontece depois da primeira grande colheita. Depois disso, cada nova fase produtiva termina e abre espaço para uma nova poda. Na prática, muitas vezes isso significa um ciclo de aproximadamente 3 meses entre podas, embora possa variar um pouco dependendo do clima, da variedade e da velocidade de crescimento da planta. Mas o mais importante não é seguir um calendário rígido.
O mais importante é aprender a observar a planta. Quando ela termina uma grande produção, quando começa a mostrar sinais de cansaço, quando as folhas mais antigas envelhecem e o vigor diminui, esse é o momento certo para intervir. A planta praticamente anuncia quando precisa de renovação. Com o tempo, você aprende a reconhecer esses sinais com facilidade. Agora imagine aplicar esse sistema não em uma única planta, mas em 3. Foi exatamente isso que eu fiz depois de perceber que o método realmente funcionava. 3 plantas de pimentão, mas em momentos diferentes do ciclo. Uma recebe poda em janeiro, outra em fevereiro, outra em março. Quando chega abril, você volta para a primeira. Dessa forma, enquanto uma planta está rebrotando, outra está florescendo e a terceira está amadurecendo frutos. O resultado é impressionante. Em vez de depender de uma única colheita grande seguida de semanas de espera, você cria um fluxo constante de produção. Sempre existe uma planta em fase produtiva. Aquilo que parecia impossível colher pimentões praticamente o ano inteiro começa a se tornar algo totalmente viável. E o mais interessante é que nada disso depende de fertilizantes milagrosos, sementes secretas ou técnicas complicadas. Depende de observação. Depende de organização. Depende de entender o ritmo natural da planta. Mas existe ainda um segundo pilar que sustenta todo esse sistema. E muita gente ignora completamente esse detalhe. A fertilização. Porque uma poda de renovação pode estimular novos brotos. Mas se o solo estiver esgotado, a planta simplesmente não terá energia para responder. Porque aqui está algo que muita gente esquece. Cada pimentão que a planta produz consome energia, nutrientes e minerais do solo, nitrogênio para folhas e crescimento, fósforo para raízes e floração, potássio para a qualidade dos frutos, além de cálcio, magnésio e muitos outros elementos essenciais. Se você apenas colhe e nunca devolve nada ao solo, chega um momento em que a planta simplesmente não tem mais de onde tirar força para continuar produzindo. É por isso que depois de cada poda de renovação, é importante fazer uma fertilização de recuperação. Nada complicado. Uma mistura simples de humus de minhoca, um pouco de farinha de ossos e uma pequena quantidade de cinza de madeira já fornece à planta exatamente o que ela precisa para rebrotar com vigor. O humus alimenta o solo e os micro-organismos, a farinha de ossos fornece fósforo e cálcio e a cinza traz potássio e minerais importantes. Depois disso, uma boa rega ajuda a levar esses nutrientes até as raízes e sinaliza para a planta que é hora de crescer novamente. Algumas semanas depois começam a surgir novos brotos, depois flores e logo uma nova leva de pimentões aparece. E quando essa fase termina, o ciclo se repete. Poda, nutrição, recuperação, nova produção. Com o tempo, a planta deixa de ser um cultivo descartável e passa a ser quase uma companheira de horta, produzindo continuamente durante anos. Foi exatamente isso que percebi quando voltei a visitar aquele senhor de Sinaloa 1 ano depois. As plantas dele continuavam lá grandes, fortes e carregadas de frutos. Perguntei qual era a mais antiga. Ele apontou para uma delas e disse com naturalidade: "Essa já tem 4 anos e nunca deixou de produzir." Aquela frase resume tudo. Não era milagre, não era fertilizante secreto, era simplesmente entender a planta e trabalhar junto com ela. Então, da próxima vez que seu pé de pimentão parecer cansado depois de algumas colheitas, não arranque a planta tão rápido. Observe melhor. Talvez ela não tenha terminado o ciclo. Talvez ela esteja apenas esperando ser renovada. E se esse método fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de cultivar e quer colher mais em casa. Deixe nos comentários se você já tentou podar pimentões antes ou se vai testar essa técnica pela primeira vez. E se quiser continuar aprendendo métodos simples que transformam plantas comuns em colheitas abundantes, inscreva-se no canal Segredos da Natureza e ative as notificações, porque aqui a gente continua descobrindo conhecimentos que muitas vezes não estão nos livros modernos, mas na experiência de quem passou a vida inteira cultivando a terra.